Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Nós estamos aqui numa crescente nos estudos das mensagens dos mentores, que são trazidas todas as sextas-feiras aqui pelo Jordelei, por toda a equipe do portal também, né, de uma certa forma dando suporte, e sempre são mensagens muito belas, e nós temos estudado trechos, né, dessas mensagens nos vídeos que a gente tem gravado. E hoje a gente vai iniciar aqui uma mensagem bem bacana, que é a mensagem número 9, ela chama Espiritualizar-se. Eu não tenho agora no texto quem foi o mentor, não sei se tu sabes, Robson ou Jordelei. Ezequiel. O Ezequiel, tá. Perfeito. Então nós vamos gravar essa parte primeira da mensagem aqui, o Robson vai passar o vídeo pra gente, desse trechinho inicial, e depois a gente vai abrir aqui para os comentários, tá bom? Então sintam-se todos nesse momento acolhidos pela espiritualidade, envolvidos por essa energia, e vamos revivenciar essa mensagem belíssima aqui, a live número 9. A vida segue propósitos incríveis. No instante em que saímos, puros e ignorantes, das mãos do Criador, começamos, a conta-gotas, a construir um novo universo. A cada ser criado, a cada milésimo de segundo. E isso é um tempo muito grande em relação ao infinito. O universo se expande. No instante em que você foi construído pelas mãos do arquiteto do universo, o universo ganhou novas proporções. Proporções até então inimagináveis. Por fim, às vezes, nos colocamos tão para baixo que achamos que somos um problema, pois não vemos a solução. E é nesse tanto que o ser humano ainda tem tanto a progredir, a evoluir e a compreender. O ser humano, ele não é um ser individualizado. O ser humano é um universo. É como se existissem, de formas paralelas, bilhões, trilhões, quadrilhões e reticências de universos. A sua vida, desde o instante em que o movimento começou em rumo da felicidade e da luz, você expandiu-se e tudo aquilo que de mais belo existia passou a ser ampliado, porque o teu universo começou a ganhar forma. E hoje, você, como um habitante de um mundo tão especial, rico e lindo, rico no sentido de ensinamentos, de aprendizado e de beleza, como é o mundo de provas e expiações, amplia seu horizonte, seu universo, para barreiras e condições que ser humano algum, ou microscópico algum, consegue identificar. Nem as lentes mais trabalhadas de um telescópio consegue compreender a grandiosidade que és tu para com o mundo. Muito bem. Esse é o trechinho inicial aqui, ele vai só introduzindo sobre o assunto, né, da espiritualização, que ele vai abordar com mais profundidade mais para frente nesse texto, que é uma live muito interessante. E aí eu quero convidar aqui o Robson e o Jordelei agora para os comentários. Fiquem à vontade aí, irmãos. Achei que você ia começar falando, Fábio.
Mas uma coisa que ele deixa muito claro, né, de usar essa metáfora que vem desde tempos antigos, desde os primeiros alquimistas, tem essa questão, né, do micro e do macro, e de como cada vez que você ou expande ou foca, né, você tem um fractal, porque ali dentro tem como se fosse a mesma estrutura que se divide de novo, né? Então, como se fosse assim, a nossa galáxia, ela tem toda essa complexidade, né, de trilhões de estrelas, né, bilhões de estrelas, e de repente quando você diminui para o sistema solar, que é o Sol, né, aí você tem todo esse complexo de estrutura do nosso sistema, aí você chega na Terra, que enquanto planeta para nós é muito grande, né, é uma coisa que é infinita, porque nenhum de nós vai conseguir palmilhar a Terra inteira numa existência, e aí chega no tamanho do nosso ser, mas se você olha para dentro de nós, né, nós temos trilhões de células. Então, se a gente imagina cada célula como uma individualidade, e durante a nossa vida essas células elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Elas fazem todo o ciclo de vida e às vezes sem entender a grandiosidade do todo que é o nosso organismo, né? Então, se cada uma delas tivesse uma individualidade e pudesse expressar assim, né, assim, o que eu penso do corpo como um todo, né? Ele é uma galáxia, ele é uma coisa gigantesca que tem trilhões de unidades, né? E eu nunca vou conhecer essa unidade inteira. Então, essa ideia do fractal, que vai do microscópico para o telescópico, né? Ele usa muito sobre isso, e aí ele introduz essa questão da nossa criação como se fosse um universo que está sendo criado, né? Então, Deus não está criando um espírito, ele está criando um universo. Só que ele está criando um universo igual o nosso universo era no início do Big Bang, né? Ele era só um amontoado de gás e poeira que depois foi se organizando. Então, quando o nosso espírito foi criado, ele era só esse amontoado, né? E que à medida que vai evoluindo, aí ele vai se organizando e descortinando o que ele chama de beleza, riqueza, né? Então, acho que essa é uma introdução, assim, em termos da figura de linguagem que ele quer trazer, né? Mentor Ezequiel. Sabe, Robson, que tu falando, assim, me lembrou uma vez uma explicação, né, que imagine assim, nós somos uma célula, né? Só que a gente é uma célula, vamos dizer, do estômago ali. Então, e aí a gente fala para outra célula do lado, escuta, a gente sabe que a gente nasce, cresce e morre. E aí depois a gente vai lá para fora. Diz que a vida lá fora é muito melhor. Mas eu não tenho certeza se existe vida lá fora, porque afinal de contas todo mundo que foi nunca voltou, né? Todo mundo que foi até lá nunca voltou para dizer se é. Tem uns que acreditam, tem outros que não acreditam. Eu acho que isso aí não existe nada. O que você acha a gente fazer uma rebelião aqui e aí a gente, sei lá, isso aqui está muito parado, fazer uma rebelião. E aí ocorre as dores estomacais e os processos provenientes. Quando a gente pensa no micro e no macro, é mais ou menos assim que se processa as coisas, porque as nossas células têm que ter uma perfeição tão grande na sua execução e elas são programadas para essa perfeição, e que a gente esquece que talvez aqui fora nós também sejamos uma célula de um corpo maior, né? Talvez eu estou colocando apenas como não fazendo afirmações nenhuma, só tentando fazer apenas comparações. E disso que a gente está aqui, quando a gente olha para dentro de nós, a gente consegue pensar no infinito que é interiormente. E eu lembro de uma propaganda de lentes de contato que tinha uma vez, que era uma pessoa deitada embaixo de uma árvore. E saía do olho dela, assim, uma imagem numa velocidade gigantesca que ia para fora do planeta.
via a cidade de longe, via, ou seja, a árvore, a cidade, e aí chegava no universo, e no universo andava um monte. Aí daqui um pouco parava e começava a fazer todo o processo de voltar para dentro do corpo. E quando chegava no olho de novo, ele entrava dentro do olho e ia para um universo gigantesco, mostrando essa complexidade toda que é nós, que é o ser, mas que acima de tudo, que é o que a gente tem que trabalhar. Porque iluminar, né, quando a gente olha o céu à noite, a gente vê um monte de estrelas, um monte de planetas, alguns cintilantes, outros com luz fixa, essa é a diferença entre planetas e estrelas. Mas então a gente sabe, lá tem luz que é refletida nos corpos e nós percebemos. Agora, dentro de nós, a gente percebe apenas o quê? Os pensamentos e os sentimentos. E esses são os que refletem luz. É esses que mostram as belas galáxias que tem dentro de nós. É esses que mostram os cenários mais belos. Né? E aí, quando o mentor Ezequiel ele vem e nos traz essa amostra do quanto a gente tem que expandir em luz, às vezes eu me pergunto, sempre ouvindo ele, será que eu tenho que olhar mais para dentro, mais para o que eu vivo, ou mais para fora? E eu sempre chego à conclusão de que eu tenho que olhar mais para dentro, sempre mais para dentro de mim. Isso é tão verdade, Jordi, que é mais importante a gente olhar para dentro que, né, quando nós passamos por momentos de aflição, de angústias em nossas vidas, e isso todo mundo vai passar ao longo da experiência terrena, né? Provações das mais variadas, mais difíceis, menos difíceis, dependendo do grau que a gente está na caminhada de evolução, né? A gente vai procurar, né, terapêuticas, formas terapêuticas para poder resolver esses problemas, né? Amigos, pessoas próximas para conversar, para a gente se sentir melhor, mas o olhar interno ele é muito importante para a gente poder ter esse retorno, né? Esse equilíbrio e enxergar o que a gente pode fazer dali por diante, né? Na caminhada, na continuidade da caminhada. E aqui nesse trechinho inicial aqui, o mentor ele vai falar que a sua vida desde o instante que o movimento começou em rumo à felicidade da luz, você se expandiu, né? Então, desde quando a gente lá atrás, a gente foi diferenciado, né, como a centelha divina do Criador, simples e ignorantes, fazendo toda a caminhada desde o mineral, animal, vegetal, né? Vegetal, animal, e agora na fase hominal já seres, vamos dizer assim, mais evoluídos, com capacidade de pensar, de refletir, de escolher o nosso próprio caminho, né? A gente está nessa crescente, é muito bacana, né? Esse movimento rumo à felicidade que o mentor fala aqui, né? E é isso, né? A gente está aprendendo ainda que essa caminhada que a gente está construindo é para a felicidade, né? É para o bem maior. Eu creio também que à medida que a gente vai evoluindo, a gente está criando essa consciência de que nós somos um universo individual, sim, mas estamos todos interconectados, né? Vários, vamos dizer assim, vários universos interconectados. Eu, Jordelei, Robson, todo mundo que está assistindo aqui a gente agora. Então, fazer esse movimento, né, de conexão e criar essa consciência coletiva, a gente está caminhando para isso, a gente está contribuindo para isso, né? Com todas essas estudos que a gente tem feito, com tudo que a gente tem gravado, com tudo que o portal tem levado para as pessoas, né? E isso é muito importante, muito bacana para todo mundo crescer junto, né? Acho que no fundo é criar e desenvolver cada vez mais essa consciência coletiva mesmo, que é o que a Terra está caminhando, né? Acho que pegando a ideia de vocês dois, né? Olhar para dentro, que Jordelei falou no final, e expandir, que você falou, né, Fábio? Então, se a gente pensa assim, eu estou sempre olhando para dentro, só que esse para dentro está expandindo. E quando a gente para olhar para dentro, a gente já olha uma vastidão de coisas que às vezes a gente nem sabia que existia lá dentro, né? Ou descobre capacidades que a gente não sabia que tinha. E ao mesmo tempo, então, isso está expandindo.
Na medida que a gente evolui e a gente compreende que a nossa destinação é se tornar luz, né? Ou descobrir toda a luz que tem dentro de nós, e então isso está crescendo tanto em termos de volume quanto em termos de consistência, né? Então é como se fosse uma tarefa infinita, e a gente tem essa visão meio material, né, de felicidade, de que eu vou conquistar tal coisa, vou ficar felizes para sempre, né, igual o conto da Disney, assim. E aí a gente tem essa ilusão de que vai chegar no final da caminhada, no momento da vida, que a partir daquele momento eu cumpri tudo e acabou, né? Então esse tipo de visão é uma das coisas que essa questão do cosmos, né, de estarmos interligados, igual você começou a introduzir, ela já coloca um balde d'água gelada nessa ideia, porque não é isso, né? Não é a gente atingir uma meta e agora acabou. O plano é a gente conseguir entender que é uma caminhada infinita, né? Em termos do material, a gente está indo naquela escala evolutiva dos mundos e agora chegando na regeneração, mas em termos desse interno, a gente está saindo do instinto para a razão e da razão para o angelical, né? E acho que agora o ponto é esse, a gente conseguir aplicar a razão de maneira a fazer o bem, como você disse, e aí começar a entender que vai ter uma expansão nova, né? Então isso tudo que a gente conhece não é que vai deixar de existir, é como se fosse ter um upgrade, e aí tudo que existe aqui vai ter uma nova camada, né? Uma nova proposta, que a anterior continua valendo, mas é como se fosse ela expandida. E aí, a partir daí, nós vamos dizer assim, criar um novo universo a partir desse que a gente está, né? Que é o universo onde nós somos felizes de uma outra maneira, que não é o ser felizes pelo prazer, ou pelas posses, ou pelo relacionamento por si, é pela condição que vem a partir disso. Cara, é muito interessante porque tu tinha citado, acho que no teu comentário anterior, sobre a questão do despertar das potencialidades, né? E quando a gente vai adentrando nesse mundo da espiritualidade também, mas no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas rotinas, naquilo que a gente faz para nos desenvolvermos enquanto profissionais, enfim, a gente está o tempo inteiro despertando novas potencialidades, né? Ainda que nós não percebamos, são coisas às vezes muito sutis, né? Por exemplo, eu tratar melhor as pessoas, né? Ser mais cordial, ser mais gentil, né? Eu posso ter sido mais rude lá atrás, nessa mesma existência aqui. Agora aprendi que eu tenho que ser um pouco mais amoroso, e eu consegui despertar essa potencialidade em mim que talvez seja sutil ao ponto de eu não perceber, mas as pessoas de fora estão percebendo, né? Então eu vou citar de novo que eu sempre gosto de fazer aquela brincadeira, né? Como que era o Fábio lá 10 anos atrás, o Robson, o Jordeli 10 anos atrás? Quanta coisa de lá para cá mudou para positivo, para melhor, né? Então, o que aconteceu? Despertamos potencialidades, mas essas potencialidades a partir de hoje, né, à medida que a gente vai construindo a caminhada, e elas vão ser mais profundas, né? Como o Robson está falando, não a questão de material em si, que também é importante para a gente, mas a questão das potencialidades mais profundas, as potencialidades do espírito que vão despertando à medida que a gente vai adentrando nessa caminhada aí, né? E, repito, não somente com a questão espiritual, mas com tudo que a gente está envolvido. Acho que a gente comentou bem já esse vídeo, né? Essa parte. Então, encerramos e agradecemos a todos vocês que aqui estão conosco. É sempre muito bom reviver as mensagens e poder refletir sobre elas. Espero que essa mesma pontos de reflexões que nós temos aqui, você também possa ter na sua casa, lendo essa mensagem, lendo um livro, escutando uma outra mensagem, mas essas reflexões do que a gente é, do que a gente foi, para onde a gente vai, como nós estamos entendendo. É sempre muito importante fazer isso. Fica o convite a todos. Um abraço grande e até a próxima semana.